Uma história cheia de perguntas que intriga o Rio Grande do Sul há mais de 6 meses. A Alessandra tem 29 anos. É advogada, estudiosa e querida por todos à sua volta. Ninguém podia imaginar que uma simples caminhada em um sábado à tarde do mês de julho mudaria completamente a vida dessa jovem. Não se apegava a coisas assim negativas, as coisas ruins, mas ela sempre se apega a coisas positivas. Ser saudável, cuidar de si mesmo, cuidar dos outros, sempre. A gente era aquele casal que era, para qualquer coisa, a gente tava junto. A família descreve Alessandra Della Torre, de 29 anos, como uma jovem feliz e extrovertida. Ela é sempre muito participativa, muito sorridente. A Alessandra sempre foi muito brincalhona, sempre foi muito querida, muito meiga. De olhar marcante, ela esbanja beleza e simpatia nas redes sociais. Enquanto almoço. Advogada, Alessandra sempre foi uma menina estudiosa, com o sonho de ser aprovada em um concurso público. Criança, ela era assim. Então, se ela queria aprender uma coisa, ela aprendia, ela fazia. A dedicação também aparece na rotina saudável, de alimentação e exercícios físicos. Fazer exercício todos os dias, uma caminhada ou ir na academia. E foi durante uma simples caminhada, em uma tarde de julho, no ano passado, que tudo mudou. Alessandra Della Torre virou a personagem principal de uma trama misteriosa que intrigou a pequena cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, com 240 mil habitantes. Então foi muito assustador. Cada um tem a sua tese, cada um tem a sua opinião. Não é uma coisa que a gente espera que vai acontecer. Para entender essa história, nossa equipe viajou mais de 1.500 quilômetros até o município e seguiu todas as pistas desse caso intrigante que ninguém consegue decifrar. Uma agonia, né? A gente, como família, tá desesperador. Desses 6 meses pra cá, quase 7, a gente tá na mesma, sabe? Parece que a gente só corre atrás do rabo e não chega a conclusão nenhuma. Era uma tarde de inverno, Alessandra saiu para caminhar como costumava fazer todos os dias. Mas naquele sábado, algo mudou a vida dela. A jovem advogada, querida pela família e amigos, passava os dias estudando para concursos públicos e tentava levar uma vida saudável. Agora, todos tentam entender o que aconteceu. Uma cidade pacata, com pouco mais de 200 mil habitantes. O município de São Leopoldo fica a 35 quilômetros de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. É nesse bairro nobre e calmo que Alessandra Della Torre foi criada. Ela era muito sociável, ela cumprimentava os vizinhos, ela conversava, ela conhecia as pessoas daqui. Filha única, de olhar marcante e cheia de vida. É uma jovem que faz amizade com facilidade. Eu brincava até com ela que eu chamava ela de camaleão. Assim. Podia ir para uma festa que tinha gente muito nova, se dava bem com todo mundo. Podia ser uma festa que tinha gente bem mais velha, se dava bem com todo mundo. Mas a vida social anda parada. Alessandra, que se formou em Direito, passa boa parte do dia em casa estudando. Aqui na frente. E, de acordo com a tia e madrinha, está ansiosa para ser, enfim, aprovada em um concurso público. Ela já estava 5 anos formada, tu começa a ver, a minha idade está passando, meu tempo está passando, e eu não passei no concurso. A cada concurso, tu vai aumentando essa ansiedade. Então, sim, ela estava ansiosa, mas não uma ansiedade a ponto de podermos dizer assim, um transtorno. Érica conta que, para relaxar, a sobrinha faz caminhadas diárias pelo bairro. Ela já gostava de exercício físico, de academia, e ela começou a desenvolver esse gosto pela caminhada na rua, porque é uma coisa que se pode fazer em qualquer lugar. Tu só precisa ter um par de tênis, onde tu estiver, tu pode fazer isso. E foi fazendo o que mais gostava que o pior aconteceu.
16 de julho de 2022. Pela manhã, Alessandra fala com o namorado por telefone. Guilherme estava fora do Brasil em uma viagem. No dia ela falou de manhã, assim, mais coisa assim, tô com saudade, sabe? Não foi nada estranho, assim, não mandou nada que eu estranhei, assim. Ela avisou que ia caminhar? Não, ela não era muito de avisar, assim, quando ia fazer os exercícios. Mas para os pais que ficam em casa, Alessandra sempre avisa quando sai e manda notícias. Porque a Alessandra não era uma pessoa de sair e não voltar. Apesar de poder fazer uma caminhada longa, ela informava, vou demorar mais então. Mas ela sempre retornava para casa, nunca ficaria tanto tempo fora de casa sem ter avisado. Dessa vez, algo diferente acontece. Hoje, a gente vai refazer o trajeto que ela fez naquele dia. O percurso foi todo registrado por câmeras de segurança de casas do bairro. E a gente vai entender o que aconteceu com a advogada nesse caminho. As casas todas começaram a mandar suas imagens da Alessandra caminhando. Todo mundo procurou naquele horário e a gente começou a conseguir fazer o trajeto. As imagens mostram que a Alessandra sai de casa pouco depois das 2 horas da tarde. Ela caminha de calça comprida e moletom. E anda normalmente. Ela, quando ela ia caminhar, ela sempre caminhava muito séria, né? Até porque ela dizia assim, eu não dou margem para assalto, alguma coisa do tipo. Então, eu tô sempre com uma cara fechada. E é essa cara que ela tá caminhando, assim. Era um sábado e as ruas estavam desertas. No trajeto, uma cena chama a atenção da família. Esta câmera mostra a advogada entrando em um terreno abandonado. Ela anda e senta embaixo de uma árvore. Fica ali por alguns minutos. Eu acredito que, pode ter sido para ela dar uma descansada, alguma coisa assim. Ou para dar uma meditada, alguma coisa assim, sabe? Minutos depois, a advogada segue caminhando. Faz um trajeto um pouco diferente do que está acostumada. Até que desaparece. As horas passam e Alessandra não volta para casa. Preocupados, os parentes acionam a polícia. O que teria acontecido com a jovem? As possibilidades são inúmeras. O que a gente refez foi o perímetro provável, inclusive os adjacentes mais próximos em que ela poderia ter caminhado. A última câmera que registra a caminhada da advogada é deste posto de combustível. Aqui foi um ponto importante para a investigação. A última imagem revelou que a Alessandra andou nesta direção. Essa avenida não tem câmeras. A partir daqui, os investigadores usaram cães treinados para farejar o cheiro da mulher. E a polícia pôde constatar que a advogada entrou nesta região de mata. A área com vegetação densa é a mais provável de Alessandra ser encontrada. Bombeiros, cães, helicópteros. A notícia se espalhou pela cidade inteira. Todo mundo se mobilizou para encontrar Alessandra. Nós tivemos aqui em torno de 60 bombeiros militares trabalhando. Tivemos também em torno de 20 agentes da Polícia Civil que também nos apoiaram, mais 8 cães de busca. Do Exército também nos apoiou com a logística. Então, dessa forma, assim, nós não tínhamos nos deparado ainda aqui na região. Assim, as pessoas desaparecem, sim, mas a gente sempre tem um porquê do desaparecimento, um rastro do desaparecimento. E da Alessandra nós não temos nada. Até que uma testemunha é encontrada na mata. Então a gente tinha esse relato, que é muito importante pra gente. E uma pista é localizada, uma garrafa. Será que é de Alessandra? Há mais de 6 meses, a gaúcha Alessandra de la Torre saiu para uma caminhada e nunca mais foi vista. A família tem poucas pistas deixadas pela advogada no último dia em que foi vista.
O Domingo Espetacular refez a trilha da advogada na mata onde ela entrou e ainda teve acesso ao lado de uma garrafinha de água que foi usada por Alessandra. É o que você vai acompanhar agora. E logo depois tem o Câmera Record. Roberto Cabrini está na Turquia e acompanha o trabalho de equipes de resgate em busca de sobreviventes depois do terremoto. Ele testemunhou o resgate de uma jovem que passou 6 dias debaixo dos escombros. Já se passaram mais de 6 meses do desaparecimento de Alessandra de la Torre. Uma mulher jovem e bonita, que saiu para caminhar e não voltou para casa. Bem chateado, assim, porque parece que a coisa não avança, sabe? Parece que desses 6 meses para cá, quase 7, a gente tá na mesma, sabe? Tem um pai e uma mãe que estão definhando, tá? Tem um pai e uma mãe que eles comem porque tem que comer, porque eles têm esperança de encontrar a Alessandra. Seja de noite, seja de dia, a gente adormece no cansaço extremo e acorda pesadelo com as imagens dela. A única pista colhida pela polícia durante as buscas é uma garrafa que a Alessandra descartou durante a caminhada. Então a Alessandra vem caminhando de lá para cá e uma das câmeras aqui mostrou na hora em que ela para aqui na lixeira e larga uma garrafinha d'água aqui dentro. Uma garrafinha já vazia, a mesma garrafinha que a gente viu que ela estava bebendo quando ela sai do terreno baldio ali, que ela para. Daqui a pouco você vai saber o que os exames feitos na garrafa revelaram. Os últimos registros da advogada são essas imagens de câmeras de segurança do bairro Nobre, onde ela morava. A investigação sabe que a advogada caminhou e entrou nesta região de mata. Uma floresta que tem mais de 200 hectares de área e abrange 2 municípios do Rio Grande do Sul. As cidades de Sapucaia do Sul e São Leopoldo. Érica, a tia de Alessandra, tem uma suspeita do que teria levado a sobrinha a entrar no local. Uma coisa assustou ela, porque na avenida alguém pode ter passado e ela ter se assustado e ter entrado no mato. Ou ela estava desorientada, que é o que eu acredito mais. Começou a chover, estava desorientada, não teve muita noção de onde estava, viu o matagal e acabou entrando como uma forma de proteção. A advogada sofria de depressão e fazia tratamento. Mas este psiquiatra afirma que somente o quadro emocional não levaria a um surto como este. Existem surtos das mais variadas possibilidades, não é? Que a pessoa perde a capacidade de orientação. Quando isso acontece, são chamados surtos de origem tóxica, toxicológica. Então, a pessoa tomou alguma substância, isso desorganiza o funcionamento cerebral dela e ela entra num estado de confusão. Raramente quadros psiquiátricos propriamente ditos têm a capacidade de causar essa desorientação. A polícia investiga também a hipótese de suicídio. A gente verificou que ela tinha algumas pesquisas no aparelho do seu celular que denotava que ela tinha buscado associação de remédio para ceifar a própria vida. Mais uma investigação particular, feita por uma equipe contratada pela família, descarta essa tese. Ninguém se mata e esconde o próprio corpo. Então, o suicídio, a partir do momento que não se localizou a área de saída da mata, então deveria ser na mata o suicídio, e não se localizou o corpo, a gente tem que começar a descartar aí o próximo passo. Todas as pistas indicavam para a mata, e é para lá que nós vamos. Nossa equipe entra na floresta, acompanhada do Corpo de Bombeiros. Não é uma área para se fazer caminhadas, fazer trilha. Então, ela teria entrado aqui já com em mente alguma coisa específica, mas não para caminhar, né? Não é uma área de trilha. Os cães da brigada são treinados de maneiras diferentes para buscas mais complexas como essa.
A gente mapeou mais a área com mais 2 técnicas, que é a técnica de pessoas vivas na mata, que é uma técnica de varredura, e técnicas de RBH, restos biológicos humanos, caso ela tivesse vindo a falecer, né? No caminho, encontramos uma espécie de acampamento. No local, segundo a equipe de buscas, vive um morador de rua. Nos deparamos com um rapaz, um homem que estava aqui, que disse que viu ela, ele estava aqui próximo da entrada e ela passou por ele entrando na mata por esse caminho. A versão da testemunha foi confirmada pelo Faro dos Cães. Os animais fizeram uma varredura em toda a extensão da mata e puderam traçar a trilha feita por Alessandra. O percurso teria acabado perto de uma das saídas da floresta. E ali ele perdeu o odor dela, né? Perdeu o estímulo que ele tinha e ficou ali. Então ele nos indicou que ou ela teria retornado exatamente pelo mesmo caminho, que é muito difícil, porque ela veio em zigue-zague, né? E a trilha fechada, como a gente pôde ver, ou ela entrou dentro de algum veículo e saiu. Se perdeu tempo demais se concentrando só nisso. Nessa possível área de saída que o cão demonstra, tem 50, 100 metros uma parada de ônibus. O advogado da família levanta outra hipótese, de que a Alessandra tenha planejado uma fuga. Véspera dela desaparecer, ela pesquisou benefícios para andarilhos, uma questão de ação de indignidade que pode levar a crer que ela não sabia se poderia ser herdeiro ou não depois, né, caso sumisse. Mas como seria possível andar por aí sem ser vista? Nas ruas próximas à saída da floresta, por onde Alessandra pode ter passado, as câmeras não flagraram nenhuma movimentação. Em razão disso, nós buscamos as câmeras da localidade e verificamos que não havia passagem no lapso de tempo provável da saída dela daquela região de mata. Então, o que a gente tem é que ela saiu e ela pode ter caminhado ou por essa rua ou pela outra, ou algum carro ter dado carona para ela ou alguma coisa, e a gente não sabe o que mais aconteceu depois disso. Érica continua acreditando que Alessandra não estava bem e teria tido um surto. A resposta pode estar no resto de conteúdo que havia na garrafa de água descartada por Alessandra no caminho. O Domingo Espetacular teve acesso ao laudo da perícia feita na garrafa, que aponta o DNA da advogada e os restos de 2 substâncias estimulantes, anfetamina e cafeína, além do medicamento que a advogada tomava para transtorno de déficit de atenção. Segundo a família, era comum que ela fizesse uso do remédio e suplementos para se manter concentrada nos estudos. Um remédio que ajuda para estudar, né, que ele dá um pouco mais de foco. E esse ela acabava tomando, ela tinha prescrição para tomar, e ela tomava quando estava estudando, e quando não estava estudando, ela parava de... Quando não estava em época de concurso, ela parava de tomar. O psiquiatra confirma o perigo da mistura que a Alessandra pode ter ingerido. É mais possível que essa mistura tenha causado algum dano à saúde dela, que ela tenha tido um infarto, um pico de pressão. O surto propriamente dito pode ser, existe essa possibilidade, mas não é o caminho mais usual. Como o corpo de Alessandra nunca foi encontrado, a família acredita que ela está viva. Essa é uma certeza que eu me agarro a todo segundo. Eu não penso diferente e não me permito pensar diferente. A Alessandra está viva e nós vamos encontrá-la. Cartazes com a foto da jovem estão espalhados por toda a cidade. E enquanto o mistério do desaparecimento de Alessandra não chega ao fim, o apelo continua. A Alessandra, ela pode estar numa grande cidade, ela caminhava muito, com muita facilidade, tá? 10 quilômetros para ela é uma coisa nada. Então ela pode ter caminhado e às vezes as pessoas caminham e eu pergunto assim, quantas vezes a gente olha para as pessoas que estão caminhando na rua
Quanto mais pessoas tem na rua, menos a gente olha para o lado. Então, a Alessandra pode ter caminhado para alguma outra cidade. Então, se você está nessa cidade, olhe para o lado, por favor. Seja nossos olhos.